5 segundos antes do sim, uma faxineira tocante expôs a incrível trama da esposa do milionário. A chuva caía torrencialmente como se o céu estivesse despejando lágrimas pesadas sobre a cidade. Zilda, com seu uniforme manchado e cabelo preso em um coque desleixado, esperava o elevador no luxuoso condomínio Altos do Verão. O coração dela batia acelerado, não pelas escadas que havia subido no dia, mas pelo peso das responsabilidades que carregava. Mãe solteira de 2 adolescentes, cada jornada de trabalho era uma batalha. Ela sonhava em fazer artesanato, criar peças que refletissem a beleza e as lutas do povo. Mas a realidade de sua vida a segurava como um laço apertado que não se desfazia. Quando o elevador finalmente chegou, Zilda entrou e pressionou o botão do térreo. No silêncio do cubículo metálico, de repente a porta se fechou, e ela se deu conta de que não estava sozinha. Ao seu lado, Sofia, a impecável esposa do milionário do condomínio, olhava para frente, como se fosse feita de cristal, delicada e intocável. Mas em seus olhos, Zilda sentiu uma tristeza que a atingiu como um soco no estômago. De repente, um estrondo. O elevador parou, e as luzes piscaram. Sofia respirou fundo, enquanto Zilda tentava manter a calma. Esse elevador sempre dá problema, tentou zombar, mas a verdade era que o frio na barriga era decente. Sofia, com uma tristeza nos olhos, começou a falar sobre sua vida cercada de luxo que não preenchia a alma. É difícil, você sabe. Parece que estamos presos em uma gaiola de ouro. Zilda, sentindo o peso da vida de Sofia, abriu seu coração. Às vezes é na luta que encontramos força, disse ela, lembrando-se dos sacrifícios diários por seus filhos. As duas mulheres tão diferentes trocaram histórias como se fossem antigas amigas. A conexão se aprofundava a cada palavra enquanto o trovão rugia lá fora, refletindo a tempestade emocional crescendo dentro delas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sofia, apesar da vida repleta de opulência, revelou seus medos e solidão. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Zilda enquanto Sofia se despedia de seus próprios sonhos. Zilda pensou em seus filhos, em todos os momentos de luta, e se viu refletindo o que poderia fazer por sua amiga. Quando as portas do elevador finalmente se abriram, um mundo novo começou a surgir. Mas a vida não era assim tão simples. Após o imprevisto, Zilda não soube se ela poderia se abrir completamente para Sofia e vice-versa. As verdades e os interesses poderiam conflitar. No entanto, um novo emprego chamava por ela, um salto que mudaria sua vida e a de seus filhos. Enquanto olhava para Sofia, a chuva caía sem parar, e o peso da decisão veio à tona quando Zilda recebeu uma mensagem bombástica. O marido de Sofia estava envolvido em negócios ilícitos que ameaçavam sua comunidade. O coração de Zilda parecia querer explodir. A luta pela felicidade própria e pela amiga a deixava em um dilema imenso. Qual seria o passo que levaria a essa transformação radical? Com a imagem da família em suas mãos e uma mensagem não respondida no celular, a tempestade lá fora parecia apenas reflexo da tempestade que recém-nascerá dentro dela. Zilda saiu do elevador, seu coração pulsando como uma batida forte de tambor. A chuva continuava a cair, mas agora tudo parecia diferente. O peso da mensagem que recebia a cada vibração em seu celular era insuportável. Ela olhou para a tela, os olhos se fixando no texto que mudaria tudo. A sombra do marido de Sofia pairava sobre a comunidade, uma nuvem negra prestes a desabar. O que ela faria com essa informação? Com um fardo tão pesado, a responsabilidade a esmagava. Enquanto caminhava pelas ruas encharcadas, Zilda pensou em seus filhos. Eles eram sua motivação, sua razão de lutar. Mas e Sofia? Poderia contar a verdade e arriscar a segurança dela? A lealdade e o senso de justiça travavam uma verdadeira batalha dentro dela. Cada passo era acompanhado pelo eco de sua própria dúvida. Ao chegar em casa, o cheiro da comida preparada pelo filho mais novo, Lucas, a envolveu. Ele tinha tentado fazer algo especial após ouvir que ela estava chegando mais cedo. O sorriso dele irradiava alegria, uma luz que contrastava com a sombra que a acompanhava. "Mãe, olha o que eu fiz!" Lucas exclamou com entusiasmo, levantando um prato de arroz e feijão. Zilda sorriu, mas por dentro, um turbilhão de emoções a consumia. "Está maravilhoso, meu amor!"
Ela elogiou, tentando aliviar a carga que se acumulava em seu peito. Mas mesmo naquele momento de felicidade familiar, a imagem de Sofia continuava a lhe atormentar. Lucas e Nanda, a filha, estavam tão envolvidos em seus próprios mundos que ela sentiu a necessidade de protegê-los, de mantê-los distantes de qualquer escuridão. Depois do jantar, enquanto os filhos se divertiam assistindo a um desenho na televisão, Zilda se isolou em seu quarto. Pousei com força o celular na mesa, a mensagem ainda aberta bem na sua frente. A tensão crescia, e a ideia de contar ou não tornava-se cada vez mais difícil. Fechou os olhos, respirou fundo, e nesse silêncio, ouviu o palpitar do seu coração. O que importava? Quais eram suas prioridades? Finalmente decidiu fazer algo. Se a verdade estava ali, ela precisava ser vocalizada. Mas como? Um plano formava-se em sua mente, um que não apenas a beneficiaria, mas que pudesse transformar a vida de muitas outras pessoas. Na manhã seguinte, Zilda assistiu ao nascer do sol pela janela de seu pequeno apartamento. Era um momento mágico. As cores do céu se misturavam, e ela sentiu um fio de esperança se entrelaçando na sua determinação. O que estava prestes a fazer seria arriscado, mas a visão da felicidade em sua comunidade valeria cada segundo de medo. Já no condomínio, o dia prometia ser longo. Zilda se preparou para se encontrar com Sofia, as palavras prontas na ponta da língua. O elevador agora parecia um símbolo de todas as transições que ela enfrentava. Com o coração acelerado, subiu os andares. E quando o elevador finalmente parou, ela sentiu o peso de seu dilema se intensificar. Quando as portas se abriram, ela se deparou com Sofia, que parecia mais frágil do que nunca. As mudanças de luz refletiam a batalha que estava por vir. Antes que Zilda pudesse falar, a expressão de Sofia se transformou em um misto de esperança e desespero ao vê-la. Um pequeno lembrete de que, mesmo em meio ao caos, a amizade verdadeira poderia acender caminhos. Zilda respirou fundo, as palavras específicas que escolheria se tornariam uma ponte entre suas vidas. Sofia, precisamos conversar sobre o seu marido. O que eu descobri pode mudar tudo. A expressão de Sofia congelou, o ar ficou tenso. O silêncio que se seguiu era carregado de significados. Assuntos inexplorados, sentimentos à flor da pele. Ambas sabiam que a verdade poderia transformar tudo, mas a que preço? Com o coração na mão, Zilda sentiu que este era o momento decisivo. E a grande pergunta ecoava, mais forte que qualquer trovão lá fora. Como lidar com essa verdade sem abrir feridas que poderiam nunca cicatrizar? A tensão no ar era palpável, e por um momento, Zilda hesitou. A frase que ela havia ensaiado tantas vezes agora parecia frágil demais diante da realidade angustiante à sua frente. Sofia, com os olhos alagados, parecia presa em um turbilhão de emoções, buscando entender o que Zilda tentava expressar. Zilda, o que está acontecendo? A voz de Sofia tremia, carregada de preocupações e um mundo de perguntas. É sobre o Rafael, Zilda começou, sua voz quase um sussurro. O que eu descobri pode colocar você e suas filhas em perigo. As palavras pairaram no ar, mais pesadas do que qualquer segredo escondido. Sofia correu a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos, mas tudo parecia ficar mais confuso. O que você quer dizer com isso? Zilda respirou fundo, buscando coragem nos olhares das filhas de Sofia que brincavam na sala. Eu recebi uma mensagem, algo que diz que Rafael está envolvido em coisas muito sérias. Coisas que não podem ficar escondidas. Os olhos de Sofia se arregalaram. Como assim? O que ele fez? Antes que Zilda pudesse responder, um frenesi de vulnerabilidade inundou a sala. O Rafael nunca foi perfeito, Sofia disse, mais para si do que para Zilda. Mas não posso acreditar que ele esteja envolvido em algo ilegal. Ele ama as meninas, e eu confiei nele. A admiração e o respeito que Sofia nutria pelo marido estavam prestes a ser testados, e Zilda sentiu o peso disso. Era um ato intransigente, essa revelação, e a relação delas nunca seria a mesma. Mas a amizade não permitia omissões. Eu não quero que você fique em perigo, Sofia, Zilda insistiu, sua voz firme apesar da emoção. Na verdade, pode ser necessário fazer algo. Pode ser difícil, mas você precisa saber a verdade completamente. Os olhos de Sofia brilharam com lágrimas incontroláveis. E se isso for um grande mal-entendido? Eu não quero destruir minha família por uma suposição. Você tem o direito de saber, Zilda rebateu. Você e suas filhas merecem proteção. Antes que seja tarde demais. O silêncio tomou conta da sala, como se o tempo tivesse congelado. Sofia lutava contra a neblina de dúvidas enquanto as filhas, do outro lado, continuavam a brincar sem saber da tempestade que se aproximava. Zilda sentiu os dedos suarem. Sua decisão tempestiva a levava a um precipício.
Quando Sofia finalmente olhou nos olhos dela, Zilda viu algo mais à busca por respostas, por um caminho que não fosse apenas sede de segurança. Sofia, o que importa aqui é sua liberdade e a segurança das meninas, Zilda disse, sentindo a determinação crescer. A verdade pode libertá-las. Vamos descobrir isso juntas. Por mais que Zilda quisesse ser a âncora de Sofia, parecia que a própria amizade delas estava sendo testada. Essa revelação poderia criar uma distância imensa ou significar o início de uma luta conjunta. E então a campainha tocou, quebrando o silêncio tenso que envolvia as duas. Ambas se entreolharam, o que poderia parecer apenas um mero chamado, mas que agora tinha um peso inesperado. A inquietação de um encontro inesperado pairava sobre elas. Quem será? Sofia perguntou nervosa. Zilda levantou-se hesitante, enquanto um frio na barriga lhe enchia a mente. O que ou quem poderia estar à porta nesse momento de pura vulnerabilidade? Uma nova dúvida assolou seu coração. Será que a verdade que estavam prestes a enfrentar estava prestes a ser desvelada de uma maneira completamente surpreendente? Zilda respirou fundo e foi até a porta, o cabelo desgrenhado e a expressão preocupada denunciando a tempestade interna. Cada passo parecia mais longo, como se o tempo houvesse se arrastado. Ao abrir a porta, ela mal teve tempo de reagir à figura na entrada. Era uma mulher alta com uma postura decidida. Os olhos dela, intensos e determinados, não mostravam medo mas uma expectativa voraz. "Posso entrar?" perguntou a visitante, e a voz soava firme, apesar da leve tremedeira. Zilda deu um passo para o lado, permitindo a entrada da mulher, que imediatamente tomou conta do espaço, como se estivesse em casa. Sofia permaneceu atrás de Zilda desconfiada e confusa. "Eu sou a Clara", disse a nova chegada como se isso bastasse. O olhar dela deslizou pela sala, parando um instante nos rostos serenos das meninas, antes de voltar-se para Sofia. "Você é a Sofia, certo?" "Sim. O que você deseja?" Sofia questionou, um tranco de receio na voz. "Eu sei sobre o Rafael", Clara declarou, uma ponta de urgência em suas palavras. Zilda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Estará ela prestes a ouvir a verdade de alguém inesperado? Sofia, com a expressão marcada pela incredulidade e preocupação, cruzou os braços. "Desculpe, mas você não sabe nada sobre ele. O que você quer? Me deixar mais assustada?" "Não estou aqui para assustar você", Clara respondeu, seu tom tentando soar gentil. "Eu sou uma amiga do Rafael, mas o que ele está fazendo é perigoso. E você precisa saber a verdade. Ele tem estado envolvido em coisas que não deveria. Como você se atreve a entrar aqui e falar assim dele?" Sofia disparou, a voz cheia de emoção. "Seja lá o que você pensa que sabe, você precisa sair." Zilda queria intervir, mas sentia que algo ali precisava acontecer, que a conversa precisaria seguir, por mais dolorosa que fosse. "Sofia, escute-a", disse ela com a voz baixa, quase instigando o entendimento. "Eu fiz um esforço para conseguir descobrir o que está acontecendo, porque você não é a única que está em jogo aqui. As suas meninas, elas precisam de proteção", Clara insistiu, apontando para as crianças que ainda brincavam despreocupadas, sem saber da frágil corda que a mãe estava caminhando. A sala encheu-se de um silêncio tenso, onde as palavras pairavam como um eco de incertezas. Zilda viu o rosto de Sofia mudar, a raiva se transformando em um misto de confusão e preocupação. Havia rumores. "Eu fui atrás de uma informação que não consegui confirmar, mas tenho certeza de que Rafael está prestes a se tornar um alvo", Clara continuou, seu olhar fixo em Sofia, buscando o entendimento. "Eu não quero que você perca sua família." "Como você tem certeza disso?" indagou Sofia, a voz tremendo agora entre medo e indignação. "Que provas você tem?" "Provas não existem provas seguras quando se trata de Rafael. Mas ele não é quem você pensa que é." "Não é mais", Clara disse, olhando profundamente nos olhos de Sofia. "Pedirei que você acredite em mim, mas, se você sentir necessidade de confirmar minha história, eu posso ajudar." Olhando para Zilda, Sofia sentiu-a suportar a dúvida, refletindo sobre os passos que deveria dar. No fundo, uma voz interna alertava e a verdade poderia ser bem mais perturbadora do que já se insinuava. Zilda percebeu que, ao invés de um resgate, um abismo se abria entre as duas mulheres. E as meninas, cada vez mais alheias, eram a única luz em meio à tempestade crescente. Mas o peso da revelação pairava no ar, se apenas pudessem agir a tempo. "E se você estiver certa?" Sofia finalmente sussurrou, a voz quase um eco. "E se toda a minha vida está prestes a desmoronar?" As palavras ecoaram como um sino, marcando o ápice de incertezas. Qualquer que fosse a resposta, não haveria volta. E com aquelas frases, um novo ciclo de decisões se abriria.
E enquanto Zilda trocava um olhar significativo com Clara, a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer crescia a cada batida do coração. O que mais elas descobririam sobre Rafael e as sombras que o cercavam? E acima de tudo, qual seria o verdadeiro custo da verdade? A tensão na sala aumentou, como um fio prestes a se romper. Sofia respirou fundo, enquanto o olhar de Clara passava de desespero para determinação. Antes que pudesse articular uma resposta, Zilda tomou a frente, sentindo que a conversa precisava dar um passo à frente. Se você está dizendo que ele está em perigo, o que exatamente está acontecendo? Zilda perguntou, sua voz firme, mas carregada de preocupação. O coração dela palpitava, e ela queria proteger não só Sofia, mas também as meninas. Eu não consigo entrar em muitos detalhes, Clara começou, hesitando, como se pesasse cada palavra. Mas existem pessoas que estão atrás dele por causa de dívidas que ele contraiu. Ele se envolveu em negócios que não pode pagar, e agora eles estão cobrando um preço alto. A última frase pairou no ar, pesada como chumbo. Sofia ficou paralisada, e por um momento a sala fez silêncio. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, distorcidas pela dor e pela raiva. Por que ele nunca me disse nada? Por que ele tem que lidar com tudo isso sozinho? O sofrimento na voz de Sofia era palpável, um misto de frustração e amor. Às vezes, as pessoas têm medo de serem um fardo. Rafael não queria te preocupar. Achou que poderia resolver tudo sem envolver você, Clara respondeu, seus olhos cheios de compaixão. Mas agora não é mais apenas sobre ele. É sobre você e suas filhas também. Zilda, observando a cena, sentiu um aperto no coração. As meninas estavam ali brincando inocentemente, sem entender o caos que cercava a vida de suas mães. Elas eram um reflexo da esperança e da inocência, contrastando a escuridão da realidade que se descortinava. E se ele for pego? O que acontecerá com a nossa família? Sofia murmurou, as lágrimas já escorrendo pelo seu rosto. Eu não posso perder tudo isso. Precisamos agir rápido. Não temos tempo a perder. Se você não confiar em mim, pode ao menos investigar. Consultar alguém e me encontrar depois. Mas correr é o que nos salvará, Clara encorajou, a urgência em suas palavras quase fazendo a sala vibrar. A mente de Sofia estava em um turbilhão. Poderia ela confiar em uma estranha que apareceu do nada? Mas ao mesmo tempo a sensação de que Rafael não era mais o homem em quem ela confiava tão completamente começou a infectar cada parte de seu ser. E o que você sugeriria? Questionou Sofia, o olhar fixo em Clara, tentando encontrar a coragem em meio à tempestade de emoções. Precisamos confrontá-lo. Perguntar diretamente sobre o que está acontecendo. Não podemos deixar que ele enfrente isso sozinho, mas também não podemos ignorar o perigo que paira, Clara disse, sua determinação agora evidente. Zilda olhou para as meninas que riam e se divertiam na sala ao lado, despreocupadas com as nuvens escuras que se formavam no horizonte. O confronto era inevitável, mas Zilda temia pelo que isso significaria para todos eles. E se ele se recusar a falar? E se essa verdade for ainda mais amarga do que imaginamos? Só saberemos se tentarmos. Mas por favor, faça-o antes que seja tarde demais, Clara respondeu, sua voz suave mas insistente. Sofia olhou para Zilda, que estava com o coração tão angustiado quanto o dela. Ao mesmo tempo, a brisa fresca da verdade parecia estar finalmente quebrando a opressão do silêncio. Era a hora de agir. Você está certa, Clara. Precisamos fazer isso agora, Sofia decidiu, sua voz subindo. Com um brilho novo de determinação, ela começou a se preparar mentalmente para o que estava por vir, enquanto uma onda de alívio e terror se misturava dentro dela. No entanto, antes que pudesse dar um passo, o telefone de Clara tocou, quebrando o clima decisivo. O olhar da mulher mudou rapidamente, seu rosto empalidecendo. É ele, preciso atender. Não sei por quanto tempo poderei ficar, afirmou, quase em sussurro. O coração de Zilda disparou. O que mais poderia acontecer? O que essa ligação traria à luz? Seria um sinal de esperança ou um prelúdio de desgraça? Venham comigo. Vamos nos preparar, Clara disse, já se dirigindo à porta. Como se uma instância vital estivesse em jogo. E enquanto as mãos de Sofia tremiam de incerteza, uma única pergunta pairou no ar. Estaríamos prontas para confrontar a verdade a qualquer custo. Enquanto Clara se afastava para atender a ligação, a atenção de Sofia e Zilda se voltava involuntariamente para as meninas que brincavam na sala ao lado. A inocência delas, uma bolha de alegria em meio ao turbilhão emocional, trouxe um desvio momentâneo à pressão que se acumulava dentro delas. Um sorriso trêmulo surgiu no rosto de Zilda, lembrando-se de quão sonhadoras eram aquelas crianças. Mas logo a realidade se impôs com força.
Você acha que ela sabe mais do que está deixando transparecer? Zilda perguntou em voz baixa, mantendo um olhar fixo na porta de saída, como se disso dependesse a resposta. A preocupação estava clara em seu tom. Talvez. Clara parece saber o que está acontecendo. Mas o que mais podemos descobrir? É como se uma tempestade estivesse esperando para estourar, Sofia respondeu, a voz trêmula. O nervosismo a envolvia como um abraço gelado, e a cada palavra sentia que cada instante que passava encurtava suas chances de obter respostas. O silêncio na sala ao redor era quase ensurdecedor. O toque agudo do celular de Clara perdia-se na distância, enquanto os pensamentos de Sofia dançavam tumultuados. E se tudo isso acabasse mal? Antes que pudesse mergulhar em mais insegurança, Clara reapareceu, palidez em seu rosto substituída por um tom de pressão e necessidade. Ele está em uma reunião. Disse que não pode falar muito, mas eles estão mudando de tática. Precisamos agir rápido, Clara exclamou, um brilho inquieto nos olhos. Como assim nova tática? Sofia perguntou, o coração acelerando. Uma onda de medo misturou-se à curiosidade, e ela já antecipava que a resposta não seria boa. Ele disse que algumas pessoas estão começando a observar sua família mais de perto agora. E se não tomarmos cuidado, poderemos nos tornar alvos também, Clara disparou, quase tentando acompanhar a velocidade dos pensamentos de Sofia. Zilda sentiu sua respiração falhar. O que estava em jogo era muito maior do que apenas a vida de Rafael. Havia o futuro das meninas, a sua própria paz e um laço familiar que parecia estilhaçar-se diante das verdades não ditas. Se ele está certo, como vamos proceder? Ele não vai nos deixar entrar em sua vida, essa é a questão, Zilda disse, sua determinação se misturando ao desespero que a envolvia. Precisamos ser diretas. Perguntar o que está acontecendo. Não podemos esperar mais. Não podemos parar agora, Clara reforçou, sua paixão crescente ecoando entre elas. Você não acha que isso pode afastá-lo ainda mais, provocar uma reação que não poderemos controlar? Questionou Sofia, embora em seu coração ela soubesse que esperar poderia ser ainda mais arriscado. Se não fizermos isso, Sofia, corremos o risco de perder tudo sem nem ao menos ter tentado salvar. Estamos numa encruzilhada. Clara a olhou com uma sinceridade que fez o interior de Sofia se apertar. A ideia de perder Rafael, ou pior, suas filhas, a fazia querer gritar. Então Zilda, com um toque de firmeza na voz, falou, e se a verdade for mais dolorosa do que imaginamos? O que faremos se descobrirmos que ele não é quem pensávamos? Sofia não respondeu, sua mente girava como uma roda viva. Uma parte dela queria gritar para que tudo voltasse ao normal, enquanto a outra parte ansiava por enfrentar a realidade, custe o que custar. Vamos atrás dele. Precisamos confrontá-lo. Não podemos hesitar. Está na hora de desmascarar a mentira, Sofia disse, sua voz ressoando com uma nova certeza. E assim o trio avançou, corações pulsando como tambores, sabendo que o próximo passo poderia definir tudo. O risco era grande, mas o amor por Rafael, por suas filhas, tornava a jornada ainda mais necessária. Quando já estavam na porta, Zilda hesitou. E se Clara estava certa? E se a verdade for ainda mais sombria? E nós não estivermos preparadas para lidar com isso? Antes que alguma das três pudesse responder, o telefone tocou novamente. Clara rapidamente atendeu, e ao ouvir a voz do outro lado, seus olhos se arregalaram. O que mais poderia aparecer naquele momento já? Tão atribulado? Calma, Rafael, eu preciso te ouvir. É sobre tudo isso. Aquelas palavras pareciam conter um peso imenso, como se o ar estivesse prestes a se incendiar. O coração de Sofia disparou. O que poderiam descobrir agora? Seria a última peça do quebra-cabeça ou uma nova porta para o caos? A certeza era intrigante, mas a resposta a um mistério ainda mais profundo estava prestes a ser revelada. A tensão na sala aumentava a cada segundo. Clara apertou o celular contra a orelha, seu rosto agora uma máscara de apreensão. Sofia e Zilda estavam em silêncio, a mente de cada uma navegando na incerteza que cercava aquele momento decisivo. Você o que? Clara perguntou, a voz quase desaparecendo em um fio de desespero. A expressão em seu rosto passava por uma montanha-russa de emoções, medo, preocupação e, por fim, um vislumbre de esperança. Sofia conseguiu perceber que a voz do outro lado não era apenas a de Rafael, mas algo mais, uma peça-chave que poderia abrir as portas para verdades há muito escondidas. Ele disse que precisa de nós. Ele está em perigo, mas não pode falar, não agora. Eles estão em cima dele, Clara. Você precisa ouvir isso. Gradual, mas intensamente as palavras de Rafael soaram através do aparelho, cada sílaba carregada de urgência. Clara inclinou-se para a frente, o olhar fixo nas amigas. Ele precisa de ajuda.
Diz que não pode confiar em ninguém mais. A frase ecoou na sala, reverberando como um alerta. Zilda, com o coração acelerado, tomou a iniciativa. Acha que é um golpe? Que ele está tentando nos manipular? A insegurança explodia em sua voz, e o medo de que tudo pudesse ser um jogo a deixava inquieta. Eu não sei, Clara respondeu balançando a cabeça, enquanto a mão tremia ao segurar o telefone. Mas precisamos ser cautelosas. Não podemos fazer nada precipitado. Sofia, sentindo uma onda de determinação, decidiu que não era hora de hesitar. Precisamos ir até ele agora. Se ele estiver em perigo, não podemos perder tempo. E se for uma armadilha? E se for isso que eles querem? Que nos exponhamos? Zilda protestou, olhando para Clara, quase implorando por uma razão que pudesse dar sentido ao pânico. De qualquer forma, precisamos de respostas. Não conseguimos simplesmente ficar de braços cruzados. O que você espera que aconteça? Sofia retrucou, a frustração crescendo. O amor por Rafael a impulsionava de uma forma que nem mesmo o medo podia parar. Após alguns instantes, Clara finalmente assentiu. Certo. Vamos ser estratégicas. Primeiro precisamos fazer uma abordagem direta, mas cuidadosa. Talvez Raquel, irmã dele, possa nos ajudar. Ela sempre esteve ao lado dele. Não esqueça que ela também pode estar sob observação. Não podemos nos arriscar, Clara. Zilda protestou, cheia de dúvidas, mas em seu íntimo, ela sabia que precisavam mesmo correr o risco. Eva, a menor das meninas, entrou na sala, parecendo lampejar energia. Mãe, olha o que eu fiz. Levantou um desenho em que toda a família estava unida sorrindo sob um céu azul. Aquela cena simples fez o coração de Sofia apertar. Mãe, você está triste? A fragilidade desse momento tocou Zilda profundamente. Vamos conseguir, estou quase tendo certeza disso, ela disse, limpando os olhos. Compartilhar a esperança ali, diante daquela inocência pura, era essencial para continuar. Se decidimos ir, precisamos fazê-lo agora, antes que tudo fuja do nosso controle, Clara disse, a determinação renovada em sua voz. Assim juntas, as três se prepararam para partir, sabendo que poderiam estar à beira de uma revelação poderosa, mas também de uma calamidade inigualável. O carro rugiu ao sair da garagem, e o caminho se desenrolava como um labirinto de incertezas. A cada parada, lembranças surgiam de um passado que desejavam preservar. Elas olhavam pela janela, mas além da paisagem familiar estava um futuro incerto, prestes a se desdobrar. Quando chegaram à casa de Rafael, a sensação de que algo estava prestes a estourar era palpável. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, quase como um aviso cósmico do que estava por vir. Clara tomou a dianteira e bateu na porta, a batida ecoando como um desafio no silêncio do entardecer. Nós temos que estar prontas para tudo, ela sussurrou, o pânico grudando em seu olhar. A resposta de Rafael poderia ser exatamente o que elas precisavam ou, ao contrário, a última coisa que elas desejariam ouvir. E à medida que a porta se abria lentamente, um semblante distinto surgia, o coração de Sofia disparou. O que estariam prestes a descobrir? Que segredos sombrios poderiam ser revelados, abalando suas vidas para sempre? O coração de Sofia parecia retumbar em seu peito, o som cada vez mais intenso enquanto a porta se abria. Lá estava Rafael com a expressão pálida e os olhos ligeiramente arregalados, como se tivesse acabado de escapar de um pesadelo. Ele parecia tão vulnerável, tão distanciado do homem confiante e cheio de vida que ela costumava conhecer. Rafael, estávamos tão preocupadas. Clara exclamou, sua voz trêmula, mas cheia de urgência. Ela deu um passo para frente, mas ele recuou, como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. Vocês não deveriam estar aqui. Ele sussurrou, os olhos lançando um olhar furtivo em direção à rua, como se temesse que algo ou alguém estivesse à espreita. Precisamos saber o que está acontecendo. Sofia insistiu, a mão inconscientemente indo para dentro de sua bolsa, como se o ato de segurar algo físico pudesse trazer um pouco de confiança naquela situação confusa. Rafael hesitou, seus lábios se moviam, mas nada saia. Ele parecia lutando contra alguma força interna. Clara, percebendo a luta dele, deu um passo mais próximo, buscando conectar-se. Por favor, o que você não está nos dizendo? Então, num gesto rápido, ele se afastou da porta, permitindo que elas entrassem de uma vez. A sala era espaçosa, mas sentia-se sufocante em função do silêncio. As três amigas observaram enquanto Rafael se encostava na parede, quase se afundando nela, o olhar distante. Eles estão atrás de mim, ele finalmente disse, a voz mal saindo. As palavras pesadas caíram como uma bomba na sala, o impacto se espalhando em ondas de terror e ansiedade.
O olhar de Zilda se alargou e Clara levou a mão à boca, como se aquele gesto pudesse absorver a gravidade da situação. Quem? O que aconteceu? Sofia o pressionou, essa necessidade de saber agora mais forte que o medo. Ela ainda acreditava que havia algo que poderiam fazer. As dívidas. Eu me meti com pessoas erradas, e agora elas querem que eu pague, de um jeito ou de outro. Sua expressão era quase de desespero, e Sofia percebeu que ele estava se sentindo encurralado. Rafael, você precisa nos contar tudo, cada detalhe. A gente pode ajudar. Clara implorou, a esperança misturada à urgência em sua voz. Elas não estavam ali só para ouvir, estavam ali para ser a ponte para qualquer saída que ele pudesse enxergar. Rafael respirou fundo, os olhos começando a se encher de lágrimas. Eu não posso, vocês não entendem. Eles vão atrás de quem estiver perto de mim. Não posso colocar vocês em perigo. As palavras dele cortavam como uma faca. A ideia de que estavam em risco por causa dele era uma carga pesada. Zilda, sentindo a gravidade do momento, interveio. Rafael, nós somos suas amigas. Não podemos simplesmente ficar paradas enquanto você está em perigo. Temos que lutar juntos. O clima na sala mudou abruptamente, uma tensão palpável tomava conta do ar. A ideia de confrontar um perigo real, de talvez proteger um amigo à custa de tudo, começou a pairar sobre cada uma delas como um manto opressor. Então, de repente, houve um barulho na porta. Um som familiar, mas agora alarmante. Clara virou-se abruptamente, o coração aos pulos. O que foi isso? Rafael congelou, seus olhos se arregalando mais uma vez. Escutem, pode ser eles. A adrenalina tomou conta do corpo de todas enquanto elas se entreolhavam, cada uma sentindo a pressão da escolha, correr ou lutar. O que fariam em seguida poderia mudar tudo. Antes que qualquer uma pudesse reagir, uma sombra passou pela janela. Clara puxou Rafael para trás, Zilda se posicionou perto da porta. E então o som de passos se aproximando se tornou claro. Era um momento de calma antes da tempestade. Elas estavam à beira de uma escolha que poderia selar o destino delas e de Rafael. Quem estava lá fora? E será que tinham coragem suficiente para enfrentar o desconhecido? O que realmente estavam dispostas a sacrificar por um amigo? A resposta parecia estar a poucos passos pela frente, e já não havia como voltar atrás. O ambiente estava carregado, o som dos passos se aproximando se transformou em uma batida rítmica que parecia ecoar dentro do peito de todas. O arrepio percorreu a espinha de Sofia, enquanto Clara segurava firme o braço de Rafael, buscando, de alguma forma, infundir coragem nele. Zilda, por sua vez, colou o ouvido na porta, tentando ouvir melhor o que acontecia do outro lado. Quem poderia ser? Sussurrou Sofia, a mente fervilhando em direções opostas. Se eram aqueles homens, o que fariam? Ela não queria imaginar o que aconteceria. Talvez só um entregador. Rafael falou, mas sua voz estava trêmula, como se suas palavras não conseguissem preencher o vazio crescente de terror. Sofia olhou para ele, buscando uma confirmação que não vinha, apenas incerteza e desespero. Dentro dela, um desejo crescente a impulsionava, o impulso de proteger não só Rafael, mas elas mesmas. Os passos pararam abruptamente. Talvez devêssemos sair pela janela, sugeriu Zilda, sempre prática. O plano parecia louco, mas poderiam, de alguma forma, evitar o confronto. Não posso fazer isso, Rafael falou, sua voz baixa e tensa. Se eles me encontrarem, vão pegar vocês também. E se não fizermos nada? E se simplesmente ficássemos aqui? Clara afirmou, seu tom mais firme, quase desafiador. É melhor confrontá-los, Rafael. Não podemos deixar isso acontecer. Nesse instante, a porta se abriu abruptamente. Uma figura alta e robusta entrou no cômodo. O homem tinha uma presença imediatamente ameaçadora, seus olhos frios e calculistas. Ao fundo, duas outras sombras se destacavam. Rafael. O homem falou, sua voz baixa e cheia de nuances de raiva contida. A hora de brincar acabou. A sala ficou em um silêncio constrangedor. O tempo parecia parar enquanto as mulheres sufocavam seus gritos e Rafael se encolhia, como se a conversa pudesse mudar de tom e levá-lo para longe de toda aquela loucura. A tensão era palpável, e um medo profundo se instaurou em cada coração presente. Vocês acham que estão ajudando? O homem continuou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de desespero. Vocês não têm ideia com quem estão lidando. Rafael deve pagar o que deve e bem, se ele não puder, vocês três vão ter que fazer isso por ele. Clara olhou para Zilda e Sofia com os olhos arregalados. O que estava acontecendo? Aquilo não era um jogo, e a realidade estava mais pesada e violenta do que qualquer uma fosse capaz de suportar.
As palavras do homem reverberaram em sua mente, a ideia de que sua amizade poderia colocar suas vidas em risco era destrutiva. Ele é nosso amigo. Sofia gritou, não aguentando mais. Não vamos deixar que você leve ele. As reações de cada uma se tornaram instantâneas. O homem fez um gesto brusco, e a próxima coisa que elas perceberam foi um movimento rápido e feroz por parte dos outros dois, aproximando-se delas. Sofia ainda se lembrava do instante em que decidiram ficar e lutar, um pequeno momento de bravura que pode ser a única coisa que a separava do pavor. Mas agora, tudo que ela conseguia sentir era o medo latente e seletivo da escuridão se aproximando. Foi então que ela percebeu que ter coragem não era apenas uma escolha consciente, mas uma condição inevitável na trajetória da vida. O que estavam dispostas a fazer para proteger quem amavam? O mundo parecia girar em câmera lenta, e a luta que estava por vir parecia mais intensa do que qualquer uma poderia imaginar. Havia apenas uma certeza: Naomi, Clara e Zilda precisavam ficar unidas, e a verdadeira batalha estava prestes a começar naquelas sombras. O que elas iriam fazer agora? Conseguiriam confrontar a ameaça sem deixar que o terror dominasse seus corações? Os gritos de Sofia ecoaram pela sala, uma declaração de amor e proteção que ressoou como um eco profundo no coração de todas. Não havia mais volta. Não poderiam recuar agora, e naquele momento, a determinação se solidificava em suas almas. Rafael, com os olhos cheios de aflição, virou-se para o homem que se aproximava lentamente, como um predador à espreita. O que você quer? Ele perguntou, a voz quase inaudível. O que eu quero, Rafael, é que você pague suas dívidas. Você surtou achando que poderia brincar com o fogo e sair ileso. Agora você e suas amigas vão ter que arcar com isso. A voz do homem era uma ameaça clara, e as mulheres se entreolharam, percebendo que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Não, nós não estamos envolvidas nisso. É você quem precisa resolver isso com ele. Clara gritou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. A coragem começava a prevalecer sobre o medo. O homem riu com desdém, um som frio que ressoou em toda a sala. Seus gritos não vão salvar ninguém, querida. Você pensa que a bondade vai dar jeito nesse tipo de situação? Aqui não é lugar para incertezas. E ele avançou. Nesse momento, Zilda, mesmo assustada, tomou a frente, erguendo as mãos como se esperasse abraçar a explosão que estava prestes a acontecer. Vamos ter uma conversa. Você quer dinheiro, não é? Se é pela dívida, temos que encontrar uma solução que sirva para todos. Suas palavras saíam rápido, mas como uma âncora de esperança no meio do caos. Sofia segurou a mão de Zilda, um gesto que dizia estamos nesse juntas, e Clara fez o mesmo. Era um laço de amizade e coragem que se formava, e mesmo no meio da escuridão, a luz da união parecia brilhar. Você está disposta a negociar? O homem a olhou, um pouco surpreso, levando o olhar entre as três mulheres. A tensão na sala era espessa, como se o ar estivesse prestes a explodir. O que ele havia visto naquelas mulheres? Precisamos de tempo. Rafael vai se reunir com você e esclarecer tudo. Ele tem um plano e pode pagar em parcelas, Zilda disse, sua voz ansiosa, porém determinada. O homem a observou com interesse, uma chama de dúvida ardendo em seu olhar. E se eu não aceitar? E se meu tempo se esgotar? Então, leve-nos também. Mas não faça isso com ele. Ele não é apenas um homem, ele é pai, amigo, ele tem uma vida. E precisamos de mais tempo para resolver essa situação. Clara se adiantou, a coragem brotando de seu coração. O homem hesitou. Ele estava diante de uma resistência inesperada. O que ele esperava ser uma fácil dominação estava se transformando em algo mais complexo. Para essas mulheres, a luta não era apenas por Rafael, mas por suas próprias vidas e pela felicidade delas. Você pode pensar que me teme, mas não pense que sou um covarde. Você realmente acha que esse homem vale o seu esforço? A voz dele estava cheia de raiva, mas havia um tremor de hesitação também. Ele vale. Ele vale porque importa. Porque a vida dele se entrelaça com a nossa. E não importa o que você pense, ninguém merece passar por isso sozinho, Zilda afirmou, agora com palavras mais firmes, seu olhar queimando com a determinação. Num ato inesperado, o homem deu um passo para trás, como se estivesse reavaliando sua abordagem. Você pode achar que a amizade é uma força, mas eu conheço a escuridão. E a escuridão sempre cobra seu preço. As palavras ficaram suspensas no ar, levando dúvidas aos corações delas. O que mais estaria por vir? Se você sair pela porta, vai descobrir que temos mais força do que imagina. Seu poder não é absoluto. Podemos ser mais do que você esperava e juntos, vamos fazer coisas extraordinárias, Clara desafiou. Reconhecendo a força que emanava delas, o homem sorriu, mas não era um sorriso gentil. Veremos.
Meu tempo está acabando, mas a oferta está feita. Lembrem-se de uma coisa, nada nessa vida vem sem um preço. E com isso ele virou-se, saindo pela porta e deixando as mulheres em um silêncio ensurdecedor. A tensão ainda pairava no ar, mas um fio de esperança começou a se entrelaçar. Precisamos agir rápido, disse Rafael, a voz dele tremendo. Mas agora sei que não posso lutar sozinho. Estar com vocês me fez perceber que eu preciso confrontá-los com a verdade. E isso significa contar tudo a vocês. Então faça, Rafael. Estamos juntas para o que der e vier. Ninguém sai desse barco sozinho, declarou Sofia, sentindo um renovado espírito de luta. E assim, naquele espaço antes tão cheio de medo, renascia a determinação. Juntas, elas estavam preparadas para enfrentar as sombras que se aproximavam e lutar pelas vidas que amavam. Zilda sorriu para ele. Nós somos mais do que amigos. A vida nos uniu e agora lutaremos por ela. Vamos à luta. E assim, um novo capítulo da história de Zilda, Sofia e Rafael começou a se desenrolar, onde juntos enfrentariam a tempestade, desafiariam as potências sombrias, e encontrariam não apenas a verdade, mas também a redenção e a força que nunca souberam que tinham. Eles eram mais do que apenas vítimas, eram uma força a ser reconhecida. Agora deixe sua marca. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso trabalho. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal por meio dessas ações.